Fala, abençoados! Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre 5 fatos da vida de Pedro, ou 5 verdades a respeito da vida de Pedro. Vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com Pedro é que Pedro, ele era uma pessoa impulsiva, né? Pedro, ele tinha altos e baixos e Pedro, às vezes, ele falava sem pensar. Então Pedro, ele cometia algumas atitudes que diante da gente, meu Deus do céu, era uma coisa terrível. Mas Jesus é o mestre, ele é o amor, Jesus é a paciência, né? Só ele para nos dar uma segunda chance, só ele realmente para que nós venhamos venha ser direcionado na presença dele. Então só o amor, a paciência pode fazer com que uma pessoa que aos olhos da sociedade não tem chance nenhuma de ter melhoria, desenvolvimento espiritual, né, pessoal, mas Jesus é o mestre da paciência. Nós vemos aqui a impaciência de Pedro e nós vemos aqui a impulsividade de Pedro. Nós vemos aqui João capítulo 13, quando Jesus estava ali na Santa Ceia lavando os pés dos discípulos. Quando chega na vez de Pedro, olha só, meu Deus do céu, imagina Jesus, o Salvador, o co-criador do universo, chega pra você e fala: eu vou lavar os seus pés. Lavou de todo mundo, é Pedro. O quê? Já pensou, meus irmãos? Olha a coragem de Pedro. Como ele era uma pessoa impulsiva, que agia às vezes sem pensar. E ele falou: não, lavar meus pés não. Aí Jesus: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Olha para isso, que forte. Pedro, vocês todos estão limpos, mas precisa lavar os pés, porque na caminhada nós sujamos nossos pés. É isso que Jesus queria dizer. Então, Pedro era uma pessoa impulsiva, tanto é que Pedro também, ele cortou a orelha de um homem chamado Malco. Olha só, Pedro andava com Jesus. Olha só os discípulos de Jesus. Um deles cortou a orelha de outro homem, de outro servo. Olha para isso. Então, essa aqui é a característica de Pedro, que o próprio Jesus, ele tem misericórdia em acompanhar, mas só que nós vamos ver o desenvolvimento da virtude da vida de Pedro, né? Que ele vai se desenvolvendo. Então nós vemos aqui, em segundo lugar, Pedro, ele tinha uma característica de líder. Isso mesmo, a liderança, ela é desenvolvida ao longo dos anos, né? Dentro daquilo que você trabalha ou algo do tipo, né? Ou seja, um projeto social. Então Pedro aqui nós vemos que ele era um líder. Ele era um líder, ele desenvolveu-se um líder. Quando Pedro falava: eu vou pescar, a Bíblia diz que todos falaram: eu vou também. Todos disseram mesmo: eu vou também. Nós vemos aqui também que Pedro, quando ele está ali declarando diante de Jesus, ele falou assim: por ti eu dou a minha vida. E a Bíblia diz que todos disseram o mesmo. Olha só, ou seja, um líder é aquele que influencia outras pessoas, né? Mas ser só líder não adianta. Tem que influenciar, liderar para um bom lado, para uma coisa positiva, porque existem líderes que influenciam para o lado do mal, não é verdade? Então nós vemos aqui que um líder, ele tem uma característica que é para poucos, é por isso que é para líder. Olha isso aqui que Jesus fez com Pedro. A Bíblia nos diz que Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Quando Satanás usou a boca de Pedro na sua simplicidade para que Jesus não fosse para a cruz, né? Ele falou: não, senhor, o senhor não vai para a cruz, né? Que isso? Mas Satanás que estava usando a boca, a simplicidade de Pedro. Então Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Olha só, meus irmãos, humanamente Jesus estava falando para Pedro, só que Pedro estava como discípulo, assim como eu, assim como você, não tinha aquele entendimento. Então
naturalmente, humanamente, Jesus estava falando para Pedro, mas era Satanás que estava ali, né? E estava ouvindo e estava usando Pedro. Então Pedro teve que suportar por causa da simplicidade que o inimigo utilizou. Olha que coisa terrível, por causa da falta de conhecimento de Pedro, né, no seu discipulado. E Pedro teve que suportar isso. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Então Pedro abaixa a cabeça e humildemente ele teve que ouvir o Senhor. A repreensão olha que coisa linda, irmão. Já pensou Jesus olhar para você e falar: para trás de mim, Satanás? Isso é forte, irmão. Só líder. É só líder. É só quem tem costas largas. Você está entendendo? É só quem tem costa larga que pode receber esse título de líder. Não é só um título. Não é só um cargo. Porque líder é diferente de chefe. Você está entendendo? Então vamos lá. Em terceiro lugar, Pedro era uma pessoa corajosa. Pedro era uma pessoa corajosa. Quando Jesus estava ali, né, como dizendo que era ele, quando estava vindo por cima do mar, né, aí Jesus olha para ele e diz: olha, sou eu, não tem mais. Pedro logo, corajoso, fala: se é o Senhor mesmo, então fala, então manda, né, me dá autoridade para que eu ande por cima das águas. Olha só que coragem, olha só que ousadia. Pedro era uma pessoa corajosa. Então essa é a terceira característica de Pedro. Em quarto lugar, olha só, Pedro, agora sim que nós vemos o desenvolvimento do discipulado na vida de Pedro. Em quarto lugar, nós vemos aqui o desenvolvimento é que Pedro ele foi transformado. Totalmente transformado. Em Atos capítulo de número 2 você vai ver o que, né? Quando houve-se o dia de Pentecostes, né? A Bíblia nos diz que veio um barulho veemente, como de um vento veemente, como línguas, como repartida de fogo, e encheu toda a casa, e todos ali foram transformados. O Espírito Santo desceu ali e todos foram revestidos de poder. E ali também estava Pedro no meio deles. Depois Pedro ele se levanta como líder da igreja e agora transformado, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que na sua primeira pregação quase 3.000 almas foram alcançadas, foram salvas para a glória de Deus Pai. Olha só que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui a quarta característica de Pedro, né? É que Pedro ele teve um desenvolvimento, ele foi totalmente transformado, agora revestido de poder. E em quinto lugar, meus irmãos, que fecha com chave de ouro, Pedro teve uma morte distinta. A história nos diz, não está na Bíblia, a morte de Pedro. A história nos diz que Pedro ele foi crucificado. E aí quando Pedro estava lá na cruz também, ele fala para os seus algozes e ele diz: olha, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de sofrer ou de morrer como meu mestre. Olha só, ele não queria ter a mesma imagem de Jesus Cristo. Só a cruz era da forma ali de Jesus, era específica para Jesus. No entendimento de Pedro, eu não quero não sou digno de ter a mesma imagem que ele. Me crucifique de cabeça para baixo. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa linda, né? Você vai ver ali a fragilidade de Pedro, né, no começo do seu ministério, como qualquer ser humano. Você vai ver ali que Pedro foi transformado e Pedro também agora ele suporta o sofrimento e ele morre pela causa do Evangelho e pela causa de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, já sabe, compartilha, deixe seu like e Deus abençoe grandemente a sua vida.